projeto de pesquisa, em continuação aos outros que trataram do tema de pesquisa, da bibliografia e dos fichamentos. Lembrando que a realização de seminários de pesquisas converge com a realização da semana acadêmica, que vai acontecer em agosto. Então, hoje nós temos conosco a professora Clara Carvalho, que é professora adjunta na Faculdade de Direito da UFMG, doutora, mestre e bacharel em Direito pela UFMG, pesquisadora visitante na Universidade Livre de Bruxelas, entre 2013 e 2014, e membro do Comitê de Ética na Pesquisa da UFMG, e o mestrando Gabriel Afonso, que é bacharel em Ciências do Estado e mestrando em Direito pela UFMG, sob orientação da professora Karine Salgado, e com financiamento CAPES, editor da Revista de Ciências do Estado, membro do projeto de extensão Políticas Públicas Baseadas em Evidência, e representante discente da pós-graduação em Direito junto à congregação da Faculdade de Direito da UFMG, que obteve, em 2017 e 2018, o Prêmio de Relevância Acadêmica em Iniciação Científica na área de Ciências Sociais Aplicadas. Então, em nome do CAP, eu gostaria de agradecer a presença da doutora Clara Carvalho e do mestrando Gabriel Afonso, é uma honra tê-los conosco. Além disso, eu gostaria de agradecer a presença do nosso público e dizer que as perguntas serão trazidas ao final das apresentações. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o Marcos Afonso, pode ser? Vocês têm alguma preferência? Marcos Afonso sou eu? Gabriel Afonso, perdão. Eu já vou te corrigir que é Carla, viu, Gabriel? Mas é porque você não foi minha professora, por isso que você está confundindo. Posso começar, então? Bora, Gabriel, vamos entre a gente, vamos embora. Bom, pessoal, boa tarde. Gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, o CAP, principalmente a Diretoria de Ensino e Pesquisa, na pessoa do Marcos, que me convidou, e na pessoa do Gabriel, que está aqui conduzindo o quarto seminário. Quero cumprimentar ainda a professora Carla, que está aqui presente, que eu tenho certeza que daqui a pouco vai falar com muito mais propriedade, muito mais clareza do que eu sobre os projetos de pesquisa. E também cumprimentar o público presente aqui, os demais colegas da faculdade que estão aqui assistindo essas pequenas explanações. Bom, o tema escolhido para hoje é projeto de pesquisa, que é um instrumento de trabalho que, geralmente, ou nós o menosprezamos, como se ele não fosse necessário, ou nós achamos que ele é um bicho de 7 cabeças que nós temos que enfrentar até a morte, então fugir. No entanto, eu quero apresentar o projeto de pesquisa aqui com uma ferramenta de trabalho que vai existir para e passo a pesquisa acadêmica em si, seja ela na graduação ou na pós-graduação. O que isso quer dizer? Uma boa pesquisa depende de um bom projeto, de um projeto bem alinhado, mas um bom projeto, ele também vai depender de pesquisa. É sobre esse último ponto que eu queria me focar aqui hoje. Nós nos esquecemos dele e nós acabamos por fazer certos projetos duvidosos que vão comprometer o desenvolvimento posterior da nossa pesquisa, do nosso relatório de pesquisa, da monografia, do relatório de iniciação científica, mesmo da dissertação ou de uma tese. Como vocês sabem, existem bons livros na faculdade sobre metodologia e, consequentemente, sobre projeto de pesquisa, que foram escritos por professores da faculdade. 2 exemplos, o Repensando a Pesquisa Jurídica, da professora Miraci, e o Da Ideia à Defesa, que é o livro do professor Marcel Galou. No âmbito da graduação, das 2 graduações, nós temos disciplinas de metodologia científica ou de execução de projetos de trabalho de conclusão de curso. Então, nesse sentido, eu não vou me deter em aspectos muito técnicos ou muito formais sobre o projeto de pesquisa, primeiro, porque a gente já tem esse bom material à disposição, e segundo, porque o projeto de pesquisa não é algo estanque. Ele nunca vai ser imutável. Ele vai mudar conforme a natureza da pesquisa, conforme o estágio atual do desenvolvimento da pesquisa, e mesmo conforme o gabinete no qual o pesquisador se insere. Isso vai depender muito do orientador que ele tem. De toda forma, eu acho que uma teoria geral do projeto de pesquisa, eu acho que é uma coisa muito difícil de ser conseguida na academia. Eu também não quero me deter em nenhum aspecto relacionado à formatação do projeto, como elemento pré e elemento pós-textual, porque esses elementos eles também vão variar conforme a universidade e a unidade acadêmica no qual a gente se encontra, e mesmo de acordo com as preferências do nosso orientador, Pode pedir a inclusão de um na versão final do projeto. Lembrando que isso também pode variar conforme o processo seletivo que a gente está prestando, conforme for o caso. Por exemplo, o projeto de pesquisa de um candidato ao mestrado em Direito, ele vai ser completamente diferente do projeto de pesquisa de um candidato ao mestrado em Ciência Política, por exemplo.
e absolutamente diferente de um projeto de quem está fazendo alguma pesquisa na área de exatas. De toda forma, eu acho que esse aporte mais relacionado com a pesquisa, eu acho que ele vai refletir um pouco mais a minha experiência com o projeto de pesquisa que eu queria trazer aqui, que é, na verdade, o objetivo dessa pequena explanação que o Marcos havia me convidado. Bom, dito isso, eu acho que nós podemos considerar o projeto de pesquisa como um guia para a nossa pesquisa. É um instrumento de trabalho que vai nos manter na linha em direção a um objetivo que nós elegemos previamente. Ou seja, o projeto ele não vai nos deixar divagar livremente nas nossas indagações, nas nossas dúvidas, até que a gente perca a cientificidade da nossa pesquisa. Em boa parte dos casos, um texto científico bom, ele vai depender justamente de seguir o projeto de pesquisa que foi feito previamente a ele. Não seguindo o projeto, provavelmente eu vou construir um ensaio. Não que o ensaio seja ruim, mas o ensaio é menos científico do que uma monografia, do que uma tese ou do que uma dissertação. Em síntese, a gente pode ver um projeto como um documento no qual eu vou explicitar o meu problema de pesquisa, no qual eu vou propor uma solução para esse problema, onde eu vou justificar essa solução, e eu vou mostrar em que sentidos essa solução ela é original, ela se difere de outras soluções propostas por outras pessoas, e as fontes que eu vou utilizar nessa empreitada, na redação do relatório final de pesquisa. Em primeiro lugar, eu queria ressaltar que a pesquisa científica ela não é só um estudo aprofundado de um tema, não é um estudo enciclopédico desse tema e nem um levantamento de opiniões sobre o tema, sobre o que outras pessoas falaram daquele tema. Embora esses aspectos eles sejam bastante importantes no projeto de pesquisa, o projeto não se resume a isso. O projeto e a pesquisa são algo a mais do que isso. A pesquisa, na verdade, ela é a busca por uma solução de problema que não se encontra resolvido num determinado conjunto de literatura especializada sobre um tema. Então, ele é uma indagação. É uma indagação que não tem uma solução imediata. Essa solução ela vai ser encontrada, pelo menos parcialmente, ao longo da pesquisa. Isso quer dizer também que ela tem uma pretensão de ser um conhecimento final sobre aquele tema, mas percebam que é só uma pretensão, porque o conhecimento científico ele pode superar o outro. Um paradigma, muito provavelmente, vai ser superado por outro paradigma no tempo, sem sombra de dúvidas. Mas isso também não quer dizer que o senso comum ele seja falso. O conhecimento comum ele pode ser crítico, ele pode ser verdadeiro, ele pode ser bem fundamentado, mas ele não é voltado para a sistematicidade. Ele é, digamos assim, vivido, ele é experimentado de uma forma mais ou menos aleatória pelo indivíduo. E nesse sentido, a gente pode afirmar que esse senso comum, ele é circunstancialmente verdadeiro e circunstancialmente crítico. O conhecimento científico, por outro lado, ele é estruturalmente verdadeiro e crítico, porque ele se fundamenta numa investigação racional, numa investigação sistemática, crítica, quase imanente de fatos, de problemas e de soluções para esses problemas. Sem essa investigação sistematizada, não pode haver conhecimento científico. Por isso que eu digo que ele é estruturalmente verdadeiro. E os elementos que vão conferir sistematicidade à pesquisa, eles vão se encontrar justamente no projeto de pesquisa. É nesse sentido que o projeto vai problematizar a realidade em busca de problemas. É a postura da indagação. O pesquisador ele vai se indagar por problemas que o senso comum muitas vezes não pode perceber. É por isso que, às vezes, a gente tem a sensação de que a pesquisa na academia, ela está lá no mundo da lua, enquanto a realidade é outra. E vem daí a necessidade de uma interdisciplinariedade, né? De aportes sociais, políticos, jurídicos, econômicos, administrativos, todos mesclados numa mesma pesquisa. Essa característica problematizadora, ela é típica do conhecimento científico, de encontrar problemas, de criar problemas. E ela tem que estar presente no projeto de pesquisa. Sobretudo no primeiro momento do projeto, que é esse que eu falei de explicitação do problema. Nesse momento, primeiro eu vou delimitar o meu tema. É direito civil? É direito constitucional? É teoria política? É políticas públicas? E a partir dessa limitação eu vou construir o meu projeto. Se eu vou tratar de direito civil, por exemplo, não faz sentido eu trabalhar com uma literatura de penalistas, a não ser que essa literatura ela vai se relacionar mais ou menos diretamente com o meu tema de direito civil. De toda forma, o tema ele vai especificar a direção da minha pesquisa. Se eu saio dessa direção, eu preciso de um outro projeto, com novas fontes e com método. É completamente diferente do que eu havia previsto originalmente. E dentro desse tema, qual que é o meu problema? Dentro da teoria política, dentro da administração pública, dentro de todos os campos do conhecimento, qual realidade tem um problema relevante
que mereça ser tratado de forma sistemática e de forma racional. O que está acontecendo de errado nessa área? Qual procedimento que não está dando certo? O que pode ser melhorado? O que não precisa ser melhorado? O que piorou ao longo do tempo? São essas perguntas que devem ser feitas e que devem ser respondidas quando eu vou formular o meu tema-problema no projeto. Mas percebam alguns pontos importantes aqui. E agora é a minha experiência pessoal falando. Eu preciso gostar do tema. É um calvário pesquisar alguma coisa que a gente não gosta. Claro que vão existir momentos em que eu vou ter que ler um texto mais ou menos chato. Eu vou ter que fazer um fichamento de um texto mais difícil, mais demorado de ler. Mas, em última instância, eu preciso de me entusiasmar com um tema que eu vou dedicar horas e horas de todas as minhas semanas, talvez durante anos, e se eu não gostar desse tema, a pesquisa simplesmente não vai sair. Tem que ter uma afinidade. Mas essa afinidade, ela também não pode comprometer o caráter científico da pesquisa e do projeto. Eu tenho que tentar ser o mais imparcial possível. Tem que haver aquele distanciamento entre objeto e entre pesquisa. Embora a gente saiba que isso é totalmente impossível nas humanidades, né? Afinal, a gente somos seres humanos falando de seres humanos. Mas gostar do tema também é imprescindível. O segundo ponto. Em alguma medida, o tema ele tem que ter relevância, mesmo que seja dentro da comunidade acadêmica. Mas isso não quer dizer, e aqui tem uma armadilha que muitas vezes nós caímos, isso não quer dizer que todo tema ele tenha que ter uma aplicação imediata e prática. Mas na área do conhecimento na qual ele se encontra, ele tem que ter uma importância. Claro que isso vai mudar, por exemplo, entre uma tese de titularidade de um professor, que é professor há 30, 40 anos, e uma iniciação científica de alguém que começou a fazer iniciação científica há um mês. Existem abrangências diferentes na importância e na relevância de uma pesquisa. Mas é bom frisar esse ponto, porque existe uma falsa sensação de inferioridade das ciências humanas, e o direito está incluso, em relação às ciências exatas. Mas essa dicotomia é falsa, porque ela esconde duas realidades. A primeira, de que as nossas atividades práticas, elas se inserem num contexto maior de paradigmas de sociedade, de política, de metodologia, de praxes, que são paradigmas profundamente inspirados por essa atividade do espírito, por uma postura filosofante do sujeito, em síntese pelas humanidades. E uma outra realidade que essa dicotomia esconde é que a própria pesquisa exata, a pesquisa empírica, aquela hard science, ela não tem utilidade nenhuma se não houver uma mobilização social e política para colocar essa pesquisa em prática. A gente está vivendo um exemplo bastante claro disso nessa pandemia da Covid-19. Um exemplo são as pesquisas relacionadas a políticas raciais, por exemplo, que geralmente são restritas à antropologia, à sociologia, às humanidades, e a contribuição que essas pesquisas têm dado, por exemplo, para o atendimento especializado de vítimas da Covid-19 em hospitais ou em determinadas comunidades de vulnerabilidade socioeconômica. Como que a população indígena, como que a população negra tem que ser atendida, quais são as especificidades dessa população que já vive, muitas vezes, uma situação de vulnerabilidade econômica. Mas, por outro lado, a gente tem algumas pesquisas técnicas, que são quase matemáticas, que não têm efetividade nenhuma no mundo real. Um exemplo disso são as pesquisas que falam sobre isolamento social. O isolamento social é importantíssimo. As pesquisas mostram que precisamos fazer isolamento para a gente diminuir a taxa de contaminação do Covid-19. Tudo bem, mas se não houver nenhuma disposição política, nenhuma disposição social, econômica, uma disposição humana em realizar esse isolamento, ele simplesmente não vai acontecer. Ele simplesmente vai ficar no mundo da abstração, tal como supostamente ficariam as pesquisas teóricas, as pesquisas filosóficas, as pesquisas mais abstratas. Enfim, é uma mentira a afirmação de que a pesquisa relevante é só aquela pesquisa que tem caráter prático, empírico, aplicável imediatamente. Porque nem todas as pesquisas, mesmo as das ciências exatas, funcionam dessa maneira. Humanidades e ciências exatas se complementam. E mesmo no campo do estudo do direito, no estudo do Estado, não existe essa dicotomia. A teoria, a filosofia política, do direito do Estado, elas não são inferiores a uma pesquisa que vai trabalhar, por exemplo, com jurisprudência de tribunal, ou uma pesquisa que vai trabalhar, vai analisar dados empíricos sobre um determinado grupo social. Percebam também uma última consideração sobre o tema do projeto de pesquisa. Eu preciso ter um conhecimento científico prévio antes de colocar ele no papel. Se eu quero pesquisar direito internacional, eu preciso ter algumas noções básicas, por exemplo, de teoria constitucional, de dogmática constitucional, mesmo para entender e encontrar um problema nesse contexto.
É por isso que eu disse que pesquisa e projeto, eles acabam se interpenetrando constantemente. É essa base de conhecimento científico prévio que vai me dar um instrumental teórico ou prático para eu propor uma solução ao problema que eu levanto. Eu só levanto o problema se eu conhecer o tema. E eu só conheço o tema pesquisando sobre ele, mesmo que no primeiro momento seja uma pesquisa mais difusa, mais dispersa, sem muito método. A solução para esse problema, continuando a nossa análise do projeto, seria o segundo momento do projeto de pesquisa. O objetivo geral é o produto da pesquisa, é onde ela quer chegar. Todos os dados que eu levantei previamente para realizar o projeto, eles têm que confluir na assertiva do objetivo geral. Eu considero X coisa um problema e a solução para esse problema é Y. A minha pesquisa, então, vai ser demonstrar qual que é a solução original que eu estou propondo para esse problema e por que que essa solução é uma solução viável. E aqui a gente chega no momento da justificativa, que é dupla. Por que que existe esse problema? O conhecimento científico, ele cria problemas que o senso comum não vai criar. E por que a solução que eu propus, o objetivo geral, é a mais adequada? Porque muitas vezes a solução que a gente aventa num projeto de pesquisa não é a mais óbvia. Se fosse óbvia, talvez ela estaria no senso comum. Ela não seria conhecimento científico. Em síntese, por que fazer a pesquisa? É disso que a justificativa trata. E aqui eu posso usar uma série de estratégias, né? Eu posso usar dados estatísticos, levantamentos históricos, eu posso mesmo fazer uma revisão de bibliografia, por exemplo. Dentro do programa de pós-graduação em Direito, tantas pessoas trabalharam com esse tema. A última vez que ele foi trabalhado foi em 1980. Então nós precisamos atualizar a literatura sobre isso. Eu posso usar, por exemplo, fatos contemporâneos para justificar minha pesquisa. Pesquisas de opinião, por exemplo. Olha, uma pesquisa nos Estados Unidos falou que 40% da população não acredita mais na democracia. Isso é uma justificativa relevante para eu fazer uma pesquisa sobre teoria democrática. Mas para não perder a sua relevância, o projeto não vai parar aí, certamente, eu preciso prestar atenção na pesquisa de outras pessoas. Esse é o momento da revisão de bibliografia, que é basicamente uma parte do projeto no qual eu vou explicar como, quando, por que outros pesquisadores já se debruçaram sobre esse tema. É uma forma de diferenciar a minha pesquisa das pesquisas dos outros e mostrar para quem for avaliar o projeto como que ele vai se distinguir, qual vai ser a originalidade da minha pesquisa, do meu projeto, em relação às outras pessoas. É nesse momento que uma pesquisa prévia, a própria pesquisa original, também é essencial. Eu preciso ter um conhecimento do que as outras pessoas pesquisaram antes de mim para eu poder modelar a minha própria pesquisa. Porque se eu não fizer isso, eu corro o risco de repetir algo que já foi dito anteriormente. E talvez eu só vou perceber isso quando o meu texto estiver finalizado. E talvez eu vou mandar o meu texto, o meu relatório de iniciação científica, por exemplo, um artigo, para uma revista, e a revista vai rejeitar o meu texto dizendo, seu texto não é original. Alguém já falou a mesma coisa que você já falou aqui. E talvez tenha falado até melhor. Mas eu faço uma ponderação aqui antes da gente prosseguir. Essa originalidade, ela é cobrada mais dos grandes trabalhos acadêmicos, das teses, do que das monografias, das dissertações e dos relatórios de iniciação científica. Quem possui o grau de doutor, ele tem que dar uma contribuição original, uma contribuição nova que ele tem. Os demais, eles não precisam ser tão inovadores, até mesmo porque o espaço de uma monografia e de uma dissertação é muito enxuto para você fazer uma fundamentação bem feita de um ponto original. Eu até posso fazer isso, mas não é algo visto como obrigatório pela comunidade acadêmica como um todo. Até mesmo porque a bagagem de leitura, de revisão de bibliografia de um graduando, ou então de um mestrando, ela é bem menor do que a de doutorando, ou mesmo de alguém que já tenha defendido o seu doutorado há 5, 6, 10 anos. E, por fim, o último grande momento do projeto de pesquisa é como eu vou executar a minha pesquisa. Quais os fundamentos dessa execução? Quais as técnicas e quais os procedimentos que eu vou utilizar para executar a minha pesquisa? É consulta à jurisprudência? Beleza, mas qual jurisprudência? De que tribunal? De qual período? Sobre quais casos? E nas pesquisas sobre a obra de um autor? Quais textos desse autor eu vou utilizar? Em que medida esses textos eles vão entrar no meu texto final? O momento da metodologia é aquele no qual eu vou evidenciar aquela sistematicidade, aquela racionalidade que é intrínseca do conhecimento científico. Eu mostro por que a minha pesquisa e como a minha pesquisa é sistemática. Como ela é crítica, por que ela é racional. Por que eu vou adotar tais e tais critérios para fundamentar a minha hipótese, para fundamentar o meu objetivo, a solução do meu problema. A metodologia ela pode ser também um ponto de ataque à pesquisa.
Quem avalia o projeto pode afirmar que a minha hipótese, que a minha solução objetivada, ela não é completamente confirmada pelos meus métodos. Por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa empírica de jurisprudência, com 50 julgados, talvez alguém possa afirmar que a minha hipótese ela só seria comprovada se eu fizesse uma pesquisa com 100 julgados, ou com 500 julgados, e assim por diante. Se eu faço uma afirmação teórica sobre um determinado autor, eu preciso fundamentar essa minha afirmação em diversas citações diretas e em outras obras desse autor, não apenas um texto. Não faz sentido nenhum. Enfim, eu creio que esses são os principais pontos de um projeto de pesquisa, que basicamente se estrutura em, retomando, identificar um problema, propor uma solução, justificar o problema e a solução, mostrar a originalidade mais ou menos parcial da solução e como eu cheguei a ela, qual é o método para chegar a essa solução. Esses pontos, como vocês já devem ter percebido, eles se distribuem naquelas seções que usualmente a gente vê no projeto de pesquisa. A apresentação, os objetivos gerais, os objetivos específicos, a justificativa, a metodologia, o cronograma, que é um aspecto importante do projeto de pesquisa. Afinal, eu não vou fazer um projeto de mestrado para ser executado em 5 anos, porque o mestrado só dura 2, o doutorado só dura 4. E, por fim, a última seção de referências bibliográficas, que é onde as informações que eu trago no meu projeto são fundamentadas. É claro que se a gente pensa, por exemplo, numa hipótese de doutorado, numa tese, eu não vou recorrer a nenhuma fonte para extrair minha tese. Ela tem que ser original. Mas numa pesquisa de iniciação científica, por exemplo, eu não preciso ser tão original. Eu posso, por exemplo, reconstruir a argumentação de algum autor e o meu objetivo ser justamente o ponto de chegada desse autor. Então, o meu mérito, pelo menos nesses primeiros passos de pesquisa, de fazer um projeto, ele não está na originalidade da minha hipótese, mas na sistematização dos meus dados, no uso correto de fontes, ou mesmo no ato de escrever, de desenvolver habilidades de escrita. Antes de encerrar, eu queria agora ressaltar alguns pontos mais genéricos entre aquilo que eu falei daquela relação entre pesquisa e projeto. Primeiro, em relação ao que eu havia dito, projeto e pesquisa se interpenetram. É impossível fazer um projeto com uma pesquisa futura sem que eu tenha feito uma pesquisa prévia. Isso eu já deixei bem claro. Então, não achem que todos os problemas que se encontram na execução da pesquisa e do projeto são resolvidos unicamente com o projeto. Eles são resolvidos com mais pesquisa. Dessa forma, se a minha metodologia ela não tem me levado aos resultados que eu esperava, isto é, se a minha pesquisa ela não está confirmando a minha hipótese, a solução que eu previamente havia levantado, essa incongruência ela não vai ser resolvida com alteração formal do projeto. Eu posso alterar a metodologia e eu posso alterar a solução proposta. E muito provavelmente isso vai acontecer. Mas geralmente essas alterações elas vão se basear em mais pesquisa. Ou seja, vai ser uma alteração mais material do que formal. É por isso que o problema do projeto de pesquisa, na maior parte das vezes, ele não deriva de uma falta de conhecimento das partes formais do projeto, mas às vezes justamente da falta de conhecimento aprofundado pelo tema que o pesquisador quer pesquisar. Então, antes de fazer um projeto sobre um tema que eu goste, sobre investimento social privado, por exemplo, eu tenho que pesquisar sobre administração privada, administração pública, leis de incentivo fiscal, sobre terceiro setor, sobre políticas públicas, para só em seguida eu começar a esboçar e começar a modificar um projeto que porventura já esteja esboçado. Quando eu digo fazer pesquisa nesse momento pré-projeto, eu digo fazer quase um levantamento bibliográfico, não sei se vocês estão percebendo. É perceber o que outras pessoas já falaram sobre o tema, como eles falaram, para só depois eu esboçar a minha contribuição ao tema no meu projeto. Sobre o ato de fazer o projeto em si, eu acho que o melhor começo para quem está passando pela graduação e não só, é que depois de feita essa exploração do tema escolhido, é encontrar o problema e propor a solução. Talvez propor um problema e encontrar a solução, que pode ser, são duas afirmações intercambiáveis. Eu encontro o problema, eu proponho o problema. Eu proponho a solução, eu simplesmente encontro a solução. É importante caracterizar bem e detalhadamente o problema para eu propor uma solução efetiva, o que, mais uma vez, depende do conhecimento prévio, da pesquisa prévia sobre aquele tema. Perceba que é um ciclo que se retroalimenta infinitamente. Então, quanto mais se pesquisa, quanto mais se lê, mais sólido vai ficar o seu projeto de pesquisa. Um outro ponto também é sempre ter consciência que o projeto de pesquisa ele não é estanque. Ele vai se alterar à medida que a pesquisa ela for tomando corpo.
Nós vemos, por exemplo, que a obra de um autor já feita, um livro, um artigo, a gente acha que aquilo já veio pronto. E que o projeto que deu origem àquele resultado também já saiu pronto da cabeça do professor que escreveu aquilo. Mas, na verdade, o próprio projeto ele vai se alterar ao longo do tempo. Porque à medida que eu vou complementando a minha bibliografia, eu posso aventar uma nova solução. Eu posso modificar as soluções que eu já propus, ou eu posso perceber o problema sobre o outro enfoque. Ou, na verdade, eu posso perceber que o meu problema é outro. Ou seja, eu propus um problema originalmente, eu pesquisei um pouco, mas é outro problema que eu estava tateando, na verdade. Um exemplo bastante interessante disso é quando a gente lê, por exemplo, a obra de Kant, um autor muito estudado no direito e na política, né? Nós vemos uma evolução da sua pesquisa, dos seus pontos de vista, da sua argumentação, até o momento que ele chega na fase crítica, né? Que é com a publicação da Crítica da Razão Pura. Os nossos projetos, eles também acabam por refletir isso. É claro que em algum momento a minha pesquisa vai parar, que o projeto vai chegar no seu termo. É o momento no qual eu decido que a monografia, que o artigo, que a dissertação está satisfatório e pode ser publicizado. Pode ser mandado para uma revista, pode ser entregue por orientador. Mas antes desse resultado final ser alcançado, vai existir sempre uma interpenetração constante o tempo inteiro entre o projeto e o relatório de pesquisa em si mesmo. Entre a pesquisa que eu desenvolvo e aquele instrumento com os meus passos em direção ao meu objetivo. Por último, eu queria, para encerrar minha fala, destacar um pouco o quanto que as nossas pesquisas elas são mutáveis, né? Novos temas também nos interessam, novos problemas surgem e novas soluções vão sendo propostas paralelamente a isso. Na medida do possível, os projetos também devem acompanhar essa evolução, porque é a partir dele que eu vou me guiar para ler os textos que são mais relevantes naquela temática, para seccionar o texto final. O sumário provisório é muito importante nesse sentido. É a partir desse projeto que eu vou perceber que a pesquisa parou, que eu atingi o resultado. Do contrário, eu vou continuar escrevendo infinitamente, porque um tema sempre vai puxar o outro. Em alguma medida foi isso que aconteceu comigo desde a minha graduação até agora no mestrado, né? Tendo em vista o que eu pesquiso hoje, as pessoas se espantam quando eu falo que o meu primeiro interesse é a questão da instabilidade política no Brasil, ou da estabilidade. Ou seja, o meu problema é que o problema que eu trabalhava antigamente, vivemos ciclos de instabilidade institucional no Brasil de tempos em tempos. Então, o meu objetivo era descobrir o porquê disso. Quais as causas, sobretudo as causas políticas e as causas institucionais para isso, e qual seria a melhor forma de remediar o problema. O método seria bastante simples, né? Eu estava indo na graduação. Vou fazer um levantamento histórico das nossas principais instituições de cúpula constitucionais e vou ver como essas instituições foram mudando ao longo do tempo. Revisando a bibliografia sobre isso, eu vi que existia uma tese bastante forte sobre o tema, que é a seguinte: no Império existia um poder moderador. O poder moderador ditava as regras do jogo, e na República, com o fim dessa figura, várias facções tomam poder sucessivamente e vão lutando entre si, gerando instabilidade política. Só que a partir disso, o meu interesse de pesquisa mudou. Ele se direcionou para a instituição do poder moderador. A minha pesquisa evoluiu e o meu projeto também evoluiu. Agora eu queria saber o que era essa instituição do poder moderador. Qual que é a origem dela? Lendo mais uma vez sobre ela, eu cheguei à primeira pessoa que teorizou uma instituição desse tipo, que foi o Benjamin Constant. E mais uma vez, lendo sobre o Constant, aí já no finalzinho da graduação, quase para entrar no mestrado, eu percebi que essa instituição proposta por ele deveria se inserir num quadro de Estado liberal. E foi aqui que eu resolvi parar. Falei, não, minha dissertação vai ser sobre isso, minha pesquisa vai ser sobre isso. Meu problema é como que na teoria política do Constant, essas instituições do Estado social auferem sua legitimidade. Constant tira aquilo da cartola ou existe alguma justificativa ética, filosófica para aquele modelo de Estado liberal? Lendo os principais textos da teoria política do Constant, minha metodologia era de levantamento de bibliografia, eu percebi que para ele o processo histórico é o processo de realização da igualdade. Aí eu refinei o meu problema. Como que eu vou conjugar essas instituições liberais do presente do Constant com esse devir histórico? Refinei o problema e encontrei uma nova solução, um novo objetivo geral, que é demonstrar que as instituições políticas elas se adequam ao longo do tempo ao ideal de igualdade que vai se realizando aos poucos na história. As instituições liberais, assim, elas seriam uma etapa nesse progresso. Agora, por que pesquisar isso? Qual a justificativa? Parece ser mais razoável legitimar as nossas instituições no princípio da igualdade.
superando certas concepções de naturalistas, contratualistas ou mesmo materialistas de legitimação do Estado do direito. O valor da igualdade ele pode ser um ponto de consenso entre grupos distintos. O que seria, então, aquela instabilidade política brasileira, se não a expressão mais crua, mais violenta, de um grupo não aceitar ser igual a outro grupo? E, para isso, recorrer a golpe de Estado, a sabotagem, a ruptura. Em última instância, esses grupos não reconhecem o direito de autogoverno apenas para si mesmos, e não igualmente para todos. Mas a igualdade é o fundamento da democracia, alguém pode dizer. Sim, a minha contribuição não é completamente original. É uma pesquisa de mestrado. Eu não estou tentando reinventar a roda aqui. Dentro de uma dissertação, eu estou dizendo alguma coisa que seja um pouco original, que vai contribuir para o debate, mas não é uma tese de doutorado, não é uma tese de titularidade, e nem deveria ser, porque é uma dissertação de mestrado. É um projeto de dissertação de mestrado. Esse foi o meu projeto de pesquisa, que começou lá em 2016, estou aqui em 2020 falando disso. Hoje é muito mais claro, eu vejo esse trajeto todo, mas na época não foi. Mas perceba que projeto e pesquisa, eles se modificam constantemente. É extremamente importante ter isso em conta, porque a única forma de superar esse descompasso que pode existir entre projeto e pesquisa é lendo, é fazendo mais pesquisa. Se existe um erro, se existe algum aspecto no seu projeto que não te agrada, provavelmente você vai ter que pesquisar mais, vai ter que ler mais sobre aquele tema. Fazer uma disciplina pós sobre isso, ver uma palestra sobre isso, ou seja, fazer pesquisa. Com o tempo, o projeto vai se adequando e vai ganhando corpo, porque você também vai ganhando maturidade, porque você vai ganhando bagagem intelectual, bagagem acadêmica, para compor o seu projeto de uma forma mais harmônica. Depois que o projeto já está mais ou menos pronto, você pode começar o relatório final, a monografia, a dissertação, ou então o relatório de iniciação científica. Em síntese, eu quero reforçar o papel da leitura. É extremamente importante ler textos, para você encontrar um tema, para você imaginar uma solução. E imaginar uma solução para o problema é uma atividade muito mais criativa antes de ser uma atividade metódica. É criatividade pura. Não tem muito a ver com método. Depois que você encontra, vai ter, sem sombra de dúvidas. Mas no primeiro momento, é criatividade, é aquele insight. Você vai precisar de ler para justificar a sua solução, para encontrar o melhor meio de se atingir essa solução. Bom, acho que eu já falei muito, deu meia hora aqui agora. Obrigado, pessoal, por ouvir. Obrigado, Gabriel. É isso aí. Muito obrigado, Gabriel. Eu agradeço pela sua fala, em nome de todo o nosso público, né, que foi tão rica e, ao mesmo tempo, tão clara. E, antes de passar a palavra para a professora Carla Carvalho, eu queria ressaltar o que eu já havia dito, que as perguntas serão trazidas aqui no final, e já adianto ao nosso público que fiquem à vontade para fazer as perguntas pelo chat, vocês podem escrever aí, e eu leio para vocês. Ou então vocês podem colocar o nome de vocês, que eu chamo, vocês abrem o microfone e perguntam pessoalmente, conforme o interesse de cada um. Então, passo a palavra agora para a doutora Carla Carvalho. Se eu não tirar o mudo, não adianta, né? Gente, Gabriel, só me confirma se tá ok, que eu troquei o fone, porque o meu não estava legal antes. Tá ok, professor. Ótimo. O anterior estava tão baixo e eu, apesar de não estar no problema da pesquisadora mãe, com filhos em casa, estou com sobrinhos. Então, se aparecer um menino aqui voando na tela, vocês me perdoem, mas já está virando até objeto de pesquisa. Gente, eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito pelo convite. Tirem os doutores e professores na minha introdução, porque eu aqui sou pesquisadora, sou estudante, assim como cada um de vocês. A gente não deixa de ser estudante nunca, quando a gente abraça aí a academia e segue na docência, como foi a minha escolha. Eu estou num momento muito feliz da minha vida, por ter voltado agora de forma definitiva ao FMG, após a aprovação como professora adjunta, e isso tem me suscitado profundas reflexões sobre pesquisa, até pelas oportunidades de pesquisa que a UFMG proporciona, e eu digo para vocês, como uma pessoa que tem larga experiência em outras instituições, em diversas outras instituições, nós estamos num espaço único de pesquisa. Então, em primeiro lugar, valorizem. Outro dia eu vi em redes sociais Eu acho que ela saiu da chamada, acidentalmente. Só
Guardar ela retornar. Pessoal, um instante, a gente está tentando entrar em contato com a professora Carla, tá? Mil desculpas, gente. Estou aqui trocando para o celular. Sem problemas, professor. Para não prejudicar a gente. Esse é um dos maiores dramas da volta das aulas, né, gente? Garantir conexões de qualidade contínuas para a gente. Mas eu já pensando nesse possível problema, deixei o celular a postos, se o computador caísse, a gente mudava. Mas então, como eu disse, estamos num lugar único de pesquisa. Eu, há poucos dias, vi nas redes sociais, e redes sociais as pessoas manifestam talvez uma certa perversidade sem pensar, porque elas não estão diante do outro, né? Alguém falando muito mal da escola, e eu não estou aqui também para falar que a escola é perfeita, mas falando de uma forma muito ruim da escola. Eu falei, gente, vocês não imaginam o espaço único que a gente tem de aprendizado, de pesquisa, de aprofundamento que a gente tem na escola. Então, quem tem dúvidas sobre isso, quiser conversar comigo, ou eu aconselho aí que procure saber um pouco mais das vantagens que a gente tem na escola. E digo mais, temos um crescente da escola nos últimos anos de abertura para pesquisa. Eu não sei se o Gabriel chegou a sentir isso um pouquinho. Você está no Ciências do Estado, você começou com Ciências do Estado em que ano, Gabriel? Vamos fazer um bate-bola aqui um pouquinho. Eu comecei em 2015, eu formei em 2018 e entrei em 2019 no mestrado. 2015 já tem aí 5 anos. Sim. Eu acho que a gente vai vendo um crescente na escola, né? Uma abertura para pesquisa, um aumento dessa atividade que vai além do ensino tradicional. E vocês não podem imaginar o crescente em relação a 2003, quando eu entrei na graduação na escola. Eu graduei, mestrei, doutorei na escola, e eu consigo ver assim, de forma muito clara o quanto a escola, ela, sem descurar do ensino, que obviamente é algo muito importante, ela vai crescendo nesse extra-classe que é tão importante. E a fala do Gabriel foi muito importante, o Gabriel foi muito completo no que ele falou. Eu anotei alguns pontos mais para eu tentar pensar pela minha experiência, para completar um pouquinho, para falar de algumas percepções e me colocando sempre à disposição para quem quiser conversar um pouco mais sobre esses assuntos. Eu acho que a gente pode dizer, sem dúvidas, que a gente vai descobrindo a importância da pesquisa na medida em que a gente vai pesquisando. E mais do que a importância da pesquisa, a gente vai descobrindo a importância do projeto na medida em que a gente vai pesquisando. Se eu não me engano, hoje lá na escola, no curso de Direito, a disciplina de metodologia da pesquisa é dada no 2º período, na minha época era no 3º, mas até por volta disso. Ciências do Estado também não deve ser muito diferente disso. Ciências do Estado é no 1º. No 1º. E eu vejo uma série de vantagens e desvantagens nessa escolha do momento para essas disciplinas. Vantagem, a gente vê por que essas disciplinas são colocadas em começo de curso. Porque começo de curso a gente está mais com aquele gás, né? De aprender disciplinas que não são específicas do curso. Metodologia não é uma disciplina específica, né? É uma disciplina bem abstrata, inclusive. A abstração, às vezes, ela é complexa para o aluno. E aí, lá no começo, o aluno está mais sedento e ele aceita isso melhor. E, por um outro lado, isso tem uma certa ideia de já dar para o aluno os primeiros passos da pesquisa, se ele quiser pesquisar durante a faculdade. Ele não precisa de deixar para pensar pesquisa de alguma forma, escrever um relatório só no TCC dele, né, no finalzinho da faculdade. Então, essas seriam assim, as razões de escolha no primeiro momento. Mas, por outro lado, às vezes, a gente, muito no comecinho, e eu não posso dizer de todos, mas ainda não tem uma percepção da importância daquilo. Então, acaba que aquela disciplina pode sair um pouquinho mal aproveitada, porque você não tem muita noção de onde que você vai aproveitar. O sujeito começa a falar de marco teórico para você e aquilo é tão distante da sua realidade que, às vezes, a gente não aproveita tanto.
E é importante esse evento, e aí eu parabenizo muito o CAPES por estar programando vários eventos nesse sentido, para ajudar esse aluno que teve isso muito no comecinho, que às vezes até aproveitou, mas ainda não foi suficiente, ou que não aproveitou bem, que ele possa encontrar o seu passo a passo. E claro que a gente tem livros também para que a gente possa encontrar, mas é bom ter esse fórum, essa experiência, essa possibilidade de falar sobre isso dentro de uma disciplina ou de um evento como estes eventos, na verdade, né, que o CAAP está criando. E, como o Gabriel muito bem falou, a pesquisa começa com um projeto. E eu não duvido que muitos de vocês tenham a visão que eu tive por muitos anos, apesar de ter feito pesquisa, iniciação durante a faculdade, ter feito meu mestrado, meu doutorado, mas no primeiro momento, claro que no doutorado isso já tinha uma visão bem diferente sobre isso, mas eu acho que talvez até em certo ponto no meu mestrado eu ainda não entendia a importância de um projeto, da forma como ele deveria ter. E é muito interessante, às vezes, conversar com a experiência. O Gabriel e eu estamos aqui para falar das experiências, para falar dessa importância do projeto. Eu tenho ganhado cada vez mais corpo em análise de projeto, porque hoje, como o outro Gabriel, o Gabriel falou na apresentação, eu faço parte do Comitê de Ética na Pesquisa da UFMG, que basicamente a minha função é analisar projetos, né? Só que num prisma específico de garantir a proteção do participante da pesquisa. E a partir, quanto mais projetos eu fui lendo, mais eu fui vendo a importância do projeto. E quanto mais trabalhos eu fui avaliando, mais eu fui vendo a importância do projeto. Não significa que vocês só vão ter essa dimensão quando vocês forem avaliadores, mas eu estou querendo trazer para vocês essa experiência para que vocês já aprendam, pelo menos que tenham visualizem a importância disso antes. Hoje, quando eu vou avaliar, seja um projeto, mas especialmente quando eu vou avaliar um relatório final de pesquisa, e por relatório final de pesquisa eu vou dizer tanto uma defesa de TCC na faculdade, quanto uma dissertação de mestrado, quanto uma tese de doutorado, eu posso falar que das últimas 10 defesas que eu participei, diversos níveis, em 8 delas eu tive um comentário que foi compartilhado pelos membros da banca. Você, candidato, precisava ter delimitado melhor o seu tema. O seu projeto teria te ajudado a evitar essa crítica que eu estou dizendo aqui. Fiz algumas bancas também. Agora a gente tem as bancas de pré-projeto, né, Gabriel, no mestrado, né, as bancas de qualificação. Na minha época isso não existia, então a gente ia apanhar direto na hora da defesa da dissertação. Mas fiz algumas bancas de qualificação do mestrado, de projeto do mestrado, e com muito essa visão em mente. O que eu mais posso ajudar a avaliar um projeto é ajudando a delimitar o projeto. O Gabriel falou um pouco aí dos níveis de pesquisa, e isso é uma coisa que vai variar de acordo com o nível da educação formal que você está. Pensem, de uma maneira geral, na sua trajetória acadêmica e como que, durante essa sua trajetória acadêmica, vai aumentando a complexidade do seu raciocínio do estudo, inclusive científico. Quando a gente pensa em educação básica, pelo menos da forma como ela tradicionalmente é feita aqui no país, a gente absorve muito o conteúdo. A própria noção de base, não é isso? É pensar as bases em todas as áreas. A gente tem uma educação, inclusive, do Brasil, que ela é muito ampla. Eu estudei muita química para trabalhar ela muito pouco hoje, apesar de que hoje todo mundo está um pouco químico, né? Durante a pandemia, a gente descobre para que servem os testes, etc., mas é aquela educação que é de tudo, mas que a gente é muito mais receptor. Eu sempre falo que é um momento em que a gente absorve conteúdo. Na graduação, você ainda tem muito essa postura de receptor, de absorção de conteúdo, mas a gente já começa a ter mais oportunidades de debater aquilo, de discutir e até começar a produzir algo em termos de pesquisa, em termos de trabalho de conclusão, mas ainda dentro dessa perspectiva de que você está começando, então não se exige de você a criação do algo novo. O Gabriel falou muito disso, da questão da originalidade, e essa é uma preocupação que eu acho que é muito
muito comum, na verdade, prefiro até trocar preocupação por uma ansiedade. As pessoas, quando vão escolher, seja um tema para uma iniciação científica, seja um tema para o TCC, muitas vezes aparecem com uma ansiedade de que eu preciso de criar algo novo. Já foi muito dito sobre isso. E, gente, quando a gente pensa numa pesquisa de graduação, essa novidade ela é muito relativa. Não é que você não pode criar algo novo. Eu já vi TCCs de faculdade que são praticamente teses. Apesar de que é um sofrimento um graduando escrever uma tese, certamente. Mas tem trabalhos que têm um volume ou uma qualidade muito grande. Mas não é uma exigência ainda do nível que você está participando ali na formação. Naquele momento, quando a gente fala em graduação, a exigência básica que nós fazemos é que você mostre que você sabe concatenar ideias. E mesmo quando a gente fala em pesquisa na graduação, mais uma vez, eu não estou dizendo que não é possível ir além disso, mas o esperado numa pesquisa da graduação é que você consiga organizar aquilo que existe e talvez dar alguns passos além. Quando a gente termina a graduação, a gente tem alguns caminhos possíveis. Alguns vão para a pós-graduação estrito sensu, não é isso? Não é, muitas vezes, um dos caminhos mais comuns aqui na escola, porque a gente tem uma pós-lato, né, um programa de pós-lato, então é muito comum que, como eu, como Gabriel Afonso, nós não façamos a pós-estrito e nos encaminhemos direto para o mestrado, não é isso? Mas é importante saber para que serve a pós-estrito e se é possível, de alguma forma, discutir pesquisa nela. Porque muitos vão fazer. Eu tenho vários colegas de turma que não seguiram essa minha trajetória acadêmica e fizeram pós-estrito. A pós-estrito, normalmente, ela não envolve muita pesquisa, porque ela tem, talvez, um viés mais mercadológico, um pouco mais prático. Infelizmente, muitas vezes, no mercado, ela é feita quase como uma revisão de conteúdo de graduação. Era para ir um pouco além, né, gente? Ainda era um nível de estudo ainda um pouco menos crítico, em que você ainda não tem essa participação tão ativa na produção de conhecimento, mas já era para ir um pouco além. Mas ainda pensando muito, eu acho que em aspectos práticos. E quando a gente vai para pós-estrito sensu, e eu não estou dizendo que ela não pode ser prática, né? Na verdade, volta, como muito bem falou Gabriel Afonso, naquela dicotomia que dizem que a gente da ciência humana, às vezes a gente não é prático, a gente não faz pesquisa, muitas vezes como das exatas ou da biológicas, e a gente, inclusive a gente tem, no direito especificamente, a gente tem aberto esse olhar para uma pesquisa mais aplicada, porque realmente, eu estava conversando isso com a professora Mônica Sete, na minha época, gente, eu fiz mestrado, eu terminei mestrado em 2010, a pesquisa era basicamente teórica, e ela não é pior por isso também, mas a gente deixava de explorar uma potencialidade, certamente. Mas quando a gente vai para o mestrado, então, a gente busca essa base que a gente trouxe já da graduação, mas agora já não é mais só absorver. No mestrado, você vai exigir do mestrando, do candidato, um pouco mais em sentido de sofisticação de raciocínio, de concatenação, no sentido de buscar as obras de diferentes autores e encontrar, não diria que você vai criar uma tese nova, mas fazer conexões novas entre naquilo que é dito. É muito comum, e não só no Brasil, mas aqui no Brasil especialmente, a gente confundir muito a pesquisa do mestrado e do doutorado pelo esse afã, essa vontade de criar coisas novas. Quantas bancas de doutorado, de mestrado, melhor dizendo, eu já vi em que se dizia: seu trabalho é fantástico, ele é uma tese de doutorado. Isso é muito comum da gente escutar. Mas é porque realmente o salto ele vai sendo gradual, não existe uma coisa também estanque que fala assim, até aqui vai mestrado, até aqui vira doutorado, né? Mas no mestrado a gente ainda vai pegar um pouco mais leve quanto a essa questão da inovação. Achei interessante uma coisa que o Gabriel falou, dessa questão da originalidade. A gente tenta não repetir o que foi dito, e a gente faz isso desde a graduação. Mas se a gente for olhar, é quase impossível a gente não repetir.
falar de uma originalidade absoluta, nem no doutorado. Eu olho hoje para minha tese, pessoal, a minha tese está ótima, eu estou super Covid na minha tese. Eu defendi em 2016, mas eu trabalhei com medicamentos e eu falei de aspectos de colocação de medicamento no mercado, sabe esse negócio de segurança, eficácia da cloroquina? Eu trabalhei isso na minha tese. E trabalhei um pouquinho sobre aspectos de patentes também. Então, eu trabalhei uma questão de acesso a medicamentos, não na perspectiva da judicialização, e sim na perspectiva privada, né, do direito de patentes e do direito do consumo, por assim dizer. Mas, se você olhar, você vai encontrar diversas teses sobre esse assunto. Não adianta, é muito difícil a gente estabelecer uma tese completamente nova, mesmo no campo, mesmo quando você vai aplicar a pesquisa, provavelmente já fizeram alguma coisa parecido, pelo menos, com aquilo. A gente se inspira muito também para fazer pesquisa. Mas a originalidade, ela também vem da forma como a gente trata aquele tema. Ainda que aquele tema já tenha sido tratado, a forma, ela tem que ser original. Claro que, como o Gabriel disse, a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes o outro trabalho pode ser considerado melhor do que o meu na hora de uma boa publicação. Mas boas revistas, elas costumam aceitar trabalhos com o mesmo tema, por exemplo, partindo dessa ideia de que eles vão trazer contribuições novas. A minha área de base no direito civil são os direitos da personalidade, né? Quantas teses genéricas sobre direitos da personalidade a gente tem e que trazem pontos de vista completamente diferentes. Então, eu começo nisso para dizer que onde a gente mais exige originalidade é no doutorado. No mestrado, você não tem esse requisito de trazer algo novo. No doutorado, você pode ser, sim, questionado se for algo que foi muito discutido, ou mesmo aquela linha, a sua hipótese de pesquisa já tinha sido discutida. Mas, mesmo assim, isso é uma discussão que é muito complexa, na medida em que, para fazer igual, para dizer que efetivamente um trabalho não tem originalidade, só se eu conseguisse detectar propriamente um plágio, né? Porque é possível que trabalhos muito próximos sejam considerados originais. Mas a minha ideia, começando a falar dessa questão do nível de pesquisa, é mais para que vocês entendam que essa ansiedade de eu tenho que criar algo novo, ela deve ser um pouquinho aplacada, porque é possível que você faça boas pesquisas diante daquilo que já existe. E isso não tira mérito nem qualidade da sua pesquisa. Essa exigência maior de inovação, ela vai acontecer mais à frente, especialmente em nível de doutorado, pós-doutorado, como o Gabriel falou para a gente. Quando a gente faz um projeto de pesquisa, né, vamos falar do que é específico, do que a gente ia dizer aqui, e eu, inclusive, enquanto a gente ia falando, o Gabriel ia falando, eu fui pensando, como eu sei que são vários seminários sobre esse tema, eu acho que eu recomendaria ao centro acadêmico que fosse feita uma edição específica para trabalhar de aspectos metodológicos, porque aqui, né, Gabriel, a gente consegue falar um pouquinho, mas eu não vou falar aqui de tipo de pesquisa, até porque, fora aquelas pessoas que se profissionalizaram nisso, como professores de metodologia, a gente acaba conseguindo falar melhor do tipo de pesquisa que a gente empreende. Então, eu tenho alguns tipos de pesquisa que eu já fiz, e eu poderia falar deles, mas seria bacana chamar, por exemplo, nós temos professores da casa, né? O professor Galupo, a professora Maria Tereza, a professora Camila Nicásio, não sei se a professora Miraci teria a possibilidade de participar, para que elas pudessem falar numa outra edição do seminário sobre aspectos metodológicos de forma mais específica, porque isso gera muita dúvida, especialmente os estudantes de graduação. A gente fica, nas primeiras pesquisas, né, Gabriel, a gente fica tão perdido sobre aquelas várias possibilidades que a professora Miraci coloca no livro, jurídico exploratório, jurídico comparado, se não é jurídico, né? Então, eu acho que é interessante tentar trazer isso um pouco mais para a linguagem. E o Gabriel falou dos dois livros, né? Tanto da Ideia de Defesa do professor Galupo, quanto Repensando a Pesquisa Jurídica, da Miraci com a Maria Tereza e a Camila. Para quem não sabe, foi lançado semana passada a edição nova do livro da professora Miraci. Eu esperava muito que o meu já estivesse aqui para mostrar para vocês, porque eu já comprei, que para mim é meu livrinho de cabeceira para montar projeto de pesquisa. Então, fique aqui a minha
recomendação para que venha uma edição para falar sobre aspectos metodológicos, porque é muito importante. Mas a primeira coisa realmente que a gente faz quando a gente pensa em fazer uma pesquisa é escolher um tema. Eu sei que vocês já fizeram um primeiro evento falando sobre isso especificamente, mas eu gostaria, até reiterando o que o Gabriel falou, de falar um pouquinho sobre a escolha do tema. Concordo muito com ele na hora que ele diz que escolha um tema que você tenha afinidade, gosto. Quando a gente fala em tema de graduação, em graduação a gente pode pensar em 2 níveis de produção de relatório, de pesquisa. A gente pode pensar numa iniciação científica e a gente pode pensar no TCC. O TCC, que de alguma forma envolve uma pesquisa, né? Ele é a pesquisa que a gente não escolhe, né, gente? A gente tem que fazer mesmo sem querer fazer pesquisa. E eu acho que, assim, para o TCC, quando eu falo com os meus orientandos, isso é mais relevante ainda. Se você não tem aquela veia de eu quero pesquisar, você tem que fazer esse trabalho para formar. Por favor, escolha um tema que você goste. Ou algo que você já tem trabalhado, às vezes, lá no estágio. O gostar do tema, gente, pode ser também porque eu já trabalhei com aquele tema. E nos nossos estágios, seja no escritório, seja num departamento ligado a direitos humanos, a gente tira ideias super interessantes para a pesquisa. Então, é interessante que esse tema te mobilize, porque realmente o Gabriel não está errado quando ele diz que é muito maçante você fazer uma pesquisa de algo que você não gosta. Você pode até chegar a concluir, muitos abandonam por essa razão, mas se você chegar a concluir, você vai concluir com um fardo nas costas e você não vai ter a sensação que é mais gostosa, de que é aquela satisfação com o trabalho que você produziu, porque aquilo não te deu muita alegria. Mas essa afinidade é certamente importante, mas concordo mais uma vez com o Gabriel, quando ele diz que a gente tem que tomar cuidado com a afinidade não se transformar em paixão. Paixão cega, afinidade é outra história. E aí, a gente vai escolher um tema, e nessa hora eu acho que a ideia de buscar um orientador é muito interessante para te ajudar aí com a experiência disso, mas nem sempre você vai conseguir um orientador com a disponibilidade para ter longos debates com você. Então, você pode buscar, por exemplo, um amigo que tem mais experiência com pesquisa, o Gabriel, que está aqui com a gente, mestrando, que já adorei assim, a perspectiva dele, um professor, porque a gente, na hora que a gente começa a pensar um tema de pesquisa, em geral a gente quer fazer coisa demais. A gente se empolga com aquilo, porque é legal isso, como eu disse, a gente precisa se empolgar com o tema. E na hora que a gente empolga com o tema, às vezes vem uma viseirinha assim, e a gente não consegue ver os problemas nesse tema. E eu sempre falo com os meus orientandos, ou em avaliação de projeto que eu faço, que a gente tem que fazer um funil quando a gente vai criar um projeto. Aquela primeira ideia é como se fosse um diamante bruto. Você vai lapidar ele no projeto e vai lapidar mais ainda na construção da sua pesquisa. É preciso afunilar. Em outras áreas, fala-se muito de vamos localizar o seu tema. O que, onde, quando, aquele recorte que você quer fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês, falando da minha vida. O meu TCC aqui foi resultado de um trabalho de pesquisa. Foi uma tese ele não foi uma tese de doutorado porque ele não teve a profundidade, mas o tema dele era uma tese de doutorado. Ele era o direito ao corpo. Gente, o direito ao corpo, acho que não é nem só uma tese de doutorado, é um manual, uma vida inteira eu consegui escrever sobre aquilo. O que eu tinha que ter feito? Não deu errado, o trabalho ficou lá bonzinho e tudo, mas o que eu tinha que ter feito? O tema não era o direito ao corpo. Eu estava discutindo ali as faculdades inerentes ao direito ao corpo, talvez, já dava uma podada nessa história, ou num aspecto específico do direito ao corpo, porque falar de direito ao corpo dessa forma, eu estou pensando, em princípio, de tudo que tem ligação com o direito ao corpo. Então, quando a gente fala de recorte do tema, de funil do tema, é buscar algo muito específico. E aí, mais uma vez, como eu disse, eu vou corroborar muito o que o Gabriel falou, a definição de um problema, ela é algo que é essencial. O problema, ele faz o seu recorte. Dentro daquele tema, o que eu quero pesquisar? Eu sei que tem técnicas diversas de elaborar projetos, tem gente que não faz problema na forma de uma interrogação, mas eu acho muito útil pensar em
qual é a pergunta que a sua pesquisa quer responder. De uma forma ou de outra, a gente sempre consegue transformar aquilo em uma indagação. Ah, Carla, mas eu estou fazendo apenas uma revisão de bibliografia. Talvez a gente vai questionar um pouco o aspecto científico disso, mas é sempre possível estabelecer uma pergunta. Essa pergunta, ela atrai por si uma resposta, que é o que a gente chama de hipótese. Como o Gabriel bem falou, a criação de uma hipótese, ela envolve criatividade. Porque é claro que na hora de fazer o seu projeto, você já fez uma pesquisa preliminar. Para localizar um tema, você precisa de uma pesquisa preliminar. Mas você ainda não teve um desenvolvimento da sua pesquisa grande que te permita ainda afirmar aquela resposta. E não é para ter. Talvez um dos maiores riscos que a gente tenha na pesquisa é aquele sujeito, seja porque já estudou demais o tema, seja porque não tem a humildade que é própria da pesquisa, ele já chega na sua pesquisa com a resposta pronta. Porque essa hipótese e o processo da pesquisa que vai começar com a elaboração do projeto, ele busca o tempo inteiro a testagem da sua hipótese. E para que uma hipótese seja testada, ela tem que ser notadamente refutável. Eu tenho que estar aberto a descobrir que aquela minha resposta preliminar que eu dei lá no começo da pesquisa, à luz das primeiras leituras que eu fiz, ela não estava certa. Eu já vi uma banca de tese, o avaliador falar para a pessoa assim, seu trabalho é fantástico, mas eu percebo que você só leu aquilo que confirmava a sua percepção. Você não colocou a sua hipótese a teste. Porque para uma pesquisa ser boa, e aí a gente fala inclusive da teórica, você tem que buscar os argumentos que contrariam aquilo que você pensava inicialmente. E a partir dessa contrariedade, você vai dialogar com esses argumentos para dizer, eu mantenho a minha hipótese e refuto esses contra-argumentos por tais alegações, ou o que não faz... Gente, acho que talvez isso aqui seja uma das coisas que a experiência mais mostra para a gente e que no começo as pessoas mais têm medo. A sua pesquisa não é ruim se você refutar a sua hipótese. Lá na pesquisa da saúde, isso fica claro, né, gente? Vou pesquisar a eficácia da quê? Da cloroquina. A hipótese daquele pesquisador, se ele quer pesquisar a eficácia e a segurança da cloroquina na Covid, é de que a cloroquina vai reduzir a letalidade, vai trazer desfechos mais positivos. Mas eles se comprometem dentro do processo de pesquisa a colocar a sua hipótese a teste. E o que as pesquisas estão mostrando? Refutações contínuas de hipóteses. Ah, Carla, mas é só na pesquisa prática que isso acontece. Claro que não. Vamos falar um tema muito sensível. Vamos dizer que eu quisesse aí fazer uma pesquisa discutindo bibliograficamente aborto de fetos com malformação. E eu não quero aqui entrar no mérito, porque vamos ter opiniões diversas. E aí a sua hipótese, a sua pergunta é se o aborto de fetos com malformação deve ser permitido à luz dos princípios constitucionais, como da dignidade da pessoa humana. Ponto. E a sua hipótese era de que não deve, porque a dignidade na Constituição é a dignidade de qualquer vida, independentemente do estágio de formação. Mas durante o seu trabalho, na hora que você vai estudando, você vê que existem posições em contrário que você não consegue refutar. Você pode estar aberto, e sua pesquisa não é ruim por isso, a encontrar e defender a conclusão diversa no seu trabalho. Isso, talvez, para mim, seja uma das questões mais difíceis da pesquisa e uma das questões que a gente tem que ter mais clareza em relação a um projeto, de que aquilo é meramente uma resposta preliminar. E que se eu mudar, se durante a evolução do meu trabalho eu tiver conclusões diversas,
o meu trabalho não é menos científico, o meu trabalho não tem menor qualidade. Então, entenda, a partir dessa perspectiva da criatividade que o Gabriel falou, que é aquela primeira resposta que você tem ao problema, não é a sua resposta final. Você não deve fazer o seu trabalho de pesquisa com o compromisso de confirmar aquilo que estava desde o princípio. E é por isso que eu digo que na formulação da hipótese dentro do nosso projeto, além dessa tarefa da criatividade, anotei aqui para colocar junto das minhas falas com os meus alunos, a gente tem um pouco de simplicidade. Hipótese é coisa simples, gente. Hipótese é a primeira resposta. Porque se for complexo demais, não é hipótese, já é desenvolvimento de trabalho. Aliás, essa é uma característica que a gente vê muito em projetos iniciais. A gente quer desenvolver o trabalho durante o projeto. Eu conto para vocês isso durante o meu de doutorado. Meu projeto de doutorado tinha 50 páginas. Aqui na faculdade, isso é muito aceitável e até estimulado, projetos longos, né, Gabriel? Estou vendo você concordando aqui comigo. Mas não é necessário e acho que nem é desejável. Porque claro que eu tenho que ler para fazer o projeto, mas eu não tenho que esgotar nada no projeto. Eu tenho que ter espaço para continuar depois. E eu fui ver isso quando eu fui fazer a minha pesquisa de doutorado fora do Brasil. Eu fiz o doutorado sanduíche, né? Lá eles chamam só de pesquisador visitante, na Universidade Livre de Bruxelas, e traduzi aquelas 50 páginas para o francês. Vocês imaginam, né? Sofri para traduzir, porque escrevi fora da nossa língua, e entreguei para minha orientadora de lá. E ela ficou horrorizada com o tamanho daquele projeto, porque aquilo não era um projeto. Ali já tinha um pedaço da minha tese, e realmente teve parte ali que eu peguei e fiz Ctrl+C, Ctrl+V. Não é que a gente não use o projeto, mas não era para ser tanto assim. O projeto, ele busca um estudo preliminar. Ele busca para que você consiga estabelecer os postulados, os parâmetros da sua pesquisa, e aí depois você vai aprofundar. Eu estou fazendo nesses dias um projeto, inclusive agora é uma pesquisa de campo, já estou com algumas questões novas em relação ao direito de saúde, e meu projeto vai ficar com 10 páginas, gente, acho que no máximo 15. E eu estou tão feliz por isso, porque isso não significa que o projeto esteja ruim, e sim, talvez que eu esteja conseguindo ter a concisão necessária para o projeto para deixar para trabalhar a profundidade depois. Não é que é um problema o projeto ser longo, mas é que às vezes o projeto já começa a desenvolver trabalho mesmo. Então vamos pensar em simplicidade também na hora dessa elaboração. E aí a gente tem então as hipóteses. A professora Miraci, ela trata no livro, não tem que ver como é que está nessa edição nova, mas eu imagino que ela mantenha, algo que também eu tinha muita dificuldade de entender na época da graduação, e depois eu consegui entender melhor no mestrado, mas especialmente no doutorado, que quando a gente cria o nosso tema e a nossa hipótese, a gente vai estabelecer as nossas variáveis de pesquisa. Isso num projeto de graduação, talvez a gente pode até deixar pela complexidade, mas se você conseguir entender isso aqui um pouquinho melhor, pode te ajudar muito. O que é essa ideia da variável? E eu vou levar isso direto para a ideia do marco teórico, que a gente vai tratar, que também, às vezes, a gente vai entender o que é marco teórico lá na frente, né, Gabriel? Os primeiros projetos que a gente faz, a gente acha que marco teórico é referencial bibliográfico, né? As variáveis, é porque sempre que você cria uma hipótese, você tem algumas palavras-chave, e a gente também trata isso nos resumos, né, com as palavras-chave, ou ideias basilares, que vão permear a minha discussão depois no meu trabalho. E as variáveis tratam disso. As variáveis são os substratos que você vai trabalhar na sua pesquisa. E a gente tem variáveis que são independentes, como a professora Miraci trata, no sentido de que, olha, eu não vou aprofundar isso aqui na minha pesquisa, eu vou partir desses pressupostos, esses são conceitos, no máximo eu vou discutir os conceitos que já existem, mas em torno deles eu vou discutir aquela variável que é a própria variável do meu trabalho. Então, eu vou até fazer junto com vocês, que eu vou abrir um projeto de pesquisa. Eu acho que é sempre interessante, porque aí eu pegando uma hipótese aqui, eu posso já pensar, trabalhar isso. Devia ter pensado, já deixado aberto, né?
é importante que você pense, dentro do meu tema X, então vamos voltar lá naquele tema que eu tinha falado, se é possível, à luz dos princípios constitucionais, a interrupção da gestação, não prefiro nem falar aborto, de um feto com malformações. Quais são as variáveis que eu tenho que discutir aqui? Os princípios constitucionais, normalmente aqui eu já teria escolhido algum princípio para funilar meu tema. O princípio constitucional a ideia de malformação. Olha só, a minha variável pode ser uma variável não jurídica, né? O que é uma malformação? Qual é a delimitação da malformação que eu vou estabelecer aqui? Então, porcionar aquela sua hipótese em partes que você vai ter que desenvolver e relacionar essas variáveis para chegar à sua conclusão. E aí, eu salto para um ponto que a gente trata dentro da metodologia e que é muito importante, que é o ponto do marco teórico, que tem um pouco a ver com essas variáveis. Porque dentro da metodologia a gente trata de várias questões. A gente faz um referencial teórico, um estado da arte, para dizer, como o Gabriel bem falou, o que já foi feito de pesquisa sobre esse tema? Quais são as conclusões preliminares que já existem sobre esse tema? A gente trata isso lá também. Mas dentro disso que já foi feito, é bom que a gente estabeleça os conceitos básicos daquilo que a gente vai pesquisar. Eu falo porque se eu vou fazer uma pesquisa em que eu quero discutir direitos da personalidade, por exemplo, eu tenho milhares de conceitos de direitos da personalidade, conceitos que muitas vezes são, inclusive, incompatíveis entre si. O conceito do que seja um aborto, uma interrupção da gestação, pode ser variável. Então, talvez essas variáveis, esses conceitos, esses termos mais basilares da minha pesquisa, eu preciso de contar para o meu leitor, porque a gente faz uma pesquisa pensando em que a gente vai ser lido, em qual que é o conceito básico que eu assumi. Vou lembrar aqui da minha tese. Na minha tese, eu discutia o medicamento, uma noção do medicamento, como uma mercadoria diferente das outras. Eu queria dizer que o medicamento, apesar dele ser colocado ao consumo, dele ser um objeto que é colocado ao mercado, ele não pode ser visto da mesma forma como uma caneta, como um automóvel, porque ele tem um valor relacionado a um direito fundamental, ou um direito da personalidade, que é o direito da saúde, que faz com que ele tenha um status diferenciado no âmbito das diversas mercadorias. E essa ideia de que o medicamento é uma mercadoria diferente das outras, eu colhi ela numa autora. Agora, eram 2 autores que eu buscava, o Germán Velázquez e mais uma autora. Então, ali era o meu marco teórico. O marco teórico, gente, é um conceito. Então, eu vou buscar o conceito de direitos da personalidade na obra de Adriano Decupis. Eu vou considerar a judicialização da saúde, eu fico sempre pensando em tema da saúde por ser muito minha área de pesquisa, de acordo com a concepção de fulano. A gente tem muita mania nos nossos projetos, acho que por imaturidade, de falar assim, o marco teórico desse trabalho vai ser a obra de Kant. Tem como a obra inteira de Kant ter um marco teórico, Gabriel? Eu tenho que escolher um conceito. Então, talvez o conceito de dignidade que se extrai da obra de Kant pode ser o meu marco teórico, ok? Aliás, marco teórico para dignidade é algo fantástico, porque tem tantos conceitos diferentes e até incompatíveis de dignidade que eu preciso escolher um. Porque senão, na hora que o meu leitor for ler o meu trabalho, se ele não tiver clareza que eu escolhi um conceito específico de dignidade, ele pode ler o meu trabalho com outro conceito. E, gente, ele vai chegar a conclusões diversas da minha. Então, as conclusões que eu vou chegar na minha pesquisa, ao executar o meu projeto, elas dependem de que antes eu estabeleça os meus conceitos. Vocês já viram leis em que, muitas vezes, o primeiro ou o segundo artigo, elas colocam assim, para efeitos de aplicação dessa lei, considera. Você tem um tanto de letrinha, né, de alínea, em que coloca o conceito daquilo que a lei vai falar. O marco teórico faz isso. Eu estou dizendo para o meu leitor qual é o conceito sobre o qual foram construídas aquelas afirmações. Porque se ele usar um conceito diverso, provavelmente ele chega a uma afirmação diferente.
Então, chama atenção, eu estou tentando chamar atenção assim, para aqueles pontos que eu vejo de maior dificuldade na elaboração de um projeto, que geram maior dificuldade na elaboração da pesquisa. Marco teórico é, sem sombra de dúvidas, um ponto difícil aí nessa elaboração. Então, eu disse para vocês que a gente tem uma hipótese, que é uma resposta preliminar e que é eminentemente refutável, porque eu tenho que estar aberto a ter uma conclusão diversa. Digo isso, voltei nisso para dizer que o projeto, ele serve para... Por que o meu leitor pode querer ter acesso ao meu projeto? Ele mostra o caminho, é como se fosse o mapa da pesquisa que eu apresento o relatório final. E ele tem que ficar, em alguma medida, disponível para que alguém possa reexecutar ou revisar aquela pesquisa e chegar à conclusão se ela foi metodologicamente, foi construída de forma adequada. A ideia de uma boa pesquisa, gente, e que uma metodologia seja bem traçada, é que qualquer outra pessoa possa recuperar aquela metodologia, refazer aqueles passos e testar aquelas conclusões que foram estabelecidas. Talvez no direito a gente fique um pouco mais a salvo disso, especialmente quando a gente não vai a campo, porque como a gente está trabalhando muitas vezes em campo de ideias, as pessoas não têm esse costume de colocar à prova uma pesquisa que já foi feita. Ele vai falar, não, está na moda dizer, né, o problema é a opinião. Eu discordo, é opinião. Pesquisa não é opinião, gente. Eu posso até, obviamente, discordar de um resultado de pesquisa, porque eu discordo, por exemplo, do marco teórico que ele utilizou, mas dizer que, não, é tudo questão de opinião, vamos fazer a diferença, né, entre fato e opinião. Eu digo isso porque vocês até devem ter visto, mais uma vez falando de cloroquina, e isso ficou muito claro, mas a gente tem que tentar trazer um pouco dessas experiências de fora do direito para a nossa ciência, até para a gente evitar mais uma coisa que o Gabriel bem falou, essa pecha de que a pesquisa que a gente faz aqui é uma pesquisa de menor qualidade. Que nós não fazemos ciência, né, gente? Porque, vamos lá, o nosso governo não reconhece que o que a gente faz no direito, o que a gente faz muitas vezes nas sociedades aplicadas, são ciência. Eu me lembro que quando eu fui ir para fora para estudar, eu não podia entrar estava no boom do Ciências Sem Fronteiras, vocês tadinhos de vocês não conseguem ir para fora mais fácil. Na minha época a história era um pouco mais tranquila, até porque ainda não tinha, a gente estava sem crise nenhuma, estava no boom do Ciências Sem Fronteiras, poxa, vou me candidatar ao Ciências Sem Fronteiras. Não, para o governo o direito não era ciência. Aí eu falei, mas a minha pesquisa tem a ver com farmácia, está discutindo medicamento, né? Nem assim eles me consideraram ciência, não. Aí, na época, tinha o Cultura Sem Fronteiras. Então vou candidatar para o Cultura Sem Fronteiras. Gente, o direito não é cultura também. Eu falei, o que o direito é, né? Mas, só dizendo que nessa pesquisa da cloroquina maior que a gente teve, com uma amostra de 96 mil pessoas, isso foi relevantíssimo. Eu trabalho na área de ciência da saúde, é uma amostra muito importante. E não sei se vocês viram que o Lancet, as revistas retrataram a pesquisa. Só para a gente trazer isso para a nossa realidade, por que eles retrataram aquela pesquisa? Porque a base de dados que foi usada para estabelecer a pesquisa e as conclusões não era rastreável, não tinha como refazer, não tinha como conferir se aquilo que foi feito era verdadeiro. E para a gente fazer com que se aceite que o que a gente faz é ciência, a gente também tem que trazer a mesma ideia aqui. A ideia é que a minha metodologia, no meu trabalho final, eu tenho que afirmar qual é a minha metodologia, ela possa ser repetida por outro pesquisador. Porque na hora que ele repete, ele vai testar aquela pesquisa. Isso é uma pesquisa de qualidade. É uma pesquisa que tem um delineamento metodológico claro, que se baseia em conceitos firmemente estabelecidos, que possa, de alguma forma, ser conferida por alguém depois, porque isso mostra a coerência da minha pesquisa, o cuidado da minha pesquisa. Então, queria lembrar um pouco dessas questões. A justificativa, como é um dos próximos elementos, como o Gabriel falou, é um elemento em que a gente vai discutir a relevância da pesquisa. A relevância social, ela se dá em mais diversos graus, tem situações que são imediatamente ou não
relevantes, como o Gabriel falou, mas vocês sabem que eu sempre gostei, como eu escolho muitos meus temas de pesquisa por afinidade, eu gostava de colocar a minha justificativa pessoal também. A gente pode ter justificativas pessoais que nos levaram a escolher aquela pesquisa e que você pode colocar no seu projeto. Por exemplo, lá no meu estágio, eu me deparei com um tema X. Eu tive uma aluna que fez um TCC sobre aquelas questões de penhora do bem do fiador lá na locação. O que motivou ela foi um caso que ela viu, que ela teve que trabalhar no estágio, dentro do escritório, e que ela sentiu que aquilo era muito injusto e que fez ela pesquisar. Isso pode estar só na justificativa. Claro que você vai tentar objetificar isso um pouquinho mais, vai falar, olha, existe um problema na sociedade, mas você pode até dizer que eu mesma me deparei com isso dentro da minha vivência profissional, do início da minha vivência profissional. Não tem problema estabelecer aí algo que seja um pouco subjetivo dentro da sua justificativa. A justificativa social, ela parte também da justificativa para o pesquisador. A gente tem os objetivos da pesquisa, em que a gente vai ter, primeiro, um objetivo grande, que é praticamente a gente pegar o nosso problema e transformar ele em ação, não é isso? Qual é o objetivo, qual é a ação que eu pretendo fazer de uma maneira ampla na pesquisa? E a gente tem, então, os tais dos objetivos específicos. Meus orientandos sempre assentam comigo e falam, Carla, o que é esse tal do objetivo específico? Como é que eu elaboro isso? Qual que é a diferença de um objetivo geral para um específico? Quando a gente vai tratar de objetivos específicos, pessoal, a gente vai repartir a nossa pesquisa nas várias atividades, nas várias subpesquisas que eu vou fazer. Então, lá na minha tese, em que eu trabalhei patente, eu trabalhei direito consumidor, eu trabalhei vigilância sanitária, eu trabalhei direito à personalidade, todas essas análises compartimentadas, elas constituem objetivos específicos diversos. Se eu vou fazer pesquisa bibliográfica, se eu vou fazer pesquisa jurisprudencial, isso também vai compor os meus objetivos específicos. Então, os objetivos específicos é pensar quais são as mini ações que você vai ter que preencher, que você vai ter que realizar durante a sua pesquisa para conseguir fazer aquela grande ação que é o seu objetivo geral. Entendam objetivos como ações, porque não é à toa que a gente estabelece os objetivos no nosso projeto por meio de verbos no infinitivo. Eu vou fazer isso, eu vou analisar, eu vou demonstrar, eu vou estudar, porque o objetivo são sempre as ações, de uma maneira geral, que você vai fazer no seu projeto. E aí, como o Gabriel também falou, a gente vai para a metodologia, em que a gente tem vários aspectos. Eu já falei bastante, já estou passando da minha meia hora também. Eu sei que vocês não me limitaram, mas vai ficando cansativo. A metodologia, eu acho que é a parte mais complexa, especialmente no começo da gente. Como eu disse, dentro de uma metodologia, você faz um referencial teórico, que é buscar o que vem sido estudado. Não precisa de preocupar aqui ainda com esgotamento. A gente poderia fazer mais uma aula inteira para falar como é que eu busco bibliografia. No começo isso é tão difícil. Hoje, quando vai falar, não, Carla vai fazer uma pesquisa nova, eu já sei quais são os referenciais para aquele tema que eu estou estudando. Mas no comecinho a gente tem muita dúvida. Eu tenho algumas dicas. Eu tenho uma forma um pouco arcaica de quem estudou nos anos 2000 e a internet não era... Existia, obviamente, mas não era tão abundante ainda na pesquisa, que era entrar no site do Senado e na biblioteca do Senado e colocar lá a palavra-chave do tema que eu queria estudar. Porque ali vai me voltar um tanto de material da RVBI, que é a rede de bibliotecas lá do Brasil. Falei, calma, você tá doida que eu vou lá em Brasília pesquisar? Claro que não. Mas eu explico por quê, que até hoje eu ainda uso isso de vez em quando eu tenho que achar alguma coisa que eu não sei. Porque na UFMG, por exemplo, a nossa biblioteca ela mostra só os títulos dos livros. Ela não fala de conteúdo, especialmente das revistas. Você pode até encontrar em alguma informação na internet que lá na faculdade tem a RT número 745, a Revista dos Tribunais número 745. Mas você não vai encontrar ainda na nossa base de dados o que tem dentro da RT 745.
E quando você quer pesquisar, você quer saber onde que está o artigo que fala da concepção tomista de pessoa, por exemplo, que está na RTX lá. E lá na base do Senado, eles têm essa base que tem os artigos dentro das revistas. Então, o que eu fazia? Eu ia lá, aí eu descobri, especialmente para artigo, viu, gente? E porque é uma base muito grande, às vezes até para livros que não tem na escola. Eu descobri o artigo, anotava a referência e depois ia na biblioteca buscar a cópia, fazer retrato, o que quer que seja. Na minha época era só cópia, agora a gente escaneia com o celular, não é isso? Daquele artigo que a gente quer. E aí, na hora, uma outra dica que eu tenho para descoberta de bibliografia, que é muito importante, eu estou lendo, então, um artigo que o meu orientador me falou para ler, que eu já conhecia, ou que, igual a Carla falou, eu achei ali nessas pesquisas. Hoje a gente tem ferramentas também na internet, porque tem muita revista disponível online, né? O próprio Google acadêmico, às vezes, a gente encontra coisa boa nele. Só é importante a gente fazer uma triagem de revistas de qualidade melhor, porque às vezes a gente vai encontrar também coisa ruim. Mas achei lá um artigo muito bom do professor Gustavo Tepedino, professor titular do Direito Civil lá da UERJ. Estou lendo o artigo do Tepedino. O que a gente vai fazer, especialmente nessa busca de referenciais durante a leitura? Olhar quem que aquele professor está citando, os outros trabalhos que ele usou naquele dele. Porque isso é uma fonte de bibliografia para a gente, porque às vezes, gente, especialmente artigo, e vamos lá, quando a gente está falando de pesquisa científica, a gente tem que sair do manual que a gente usa para estudar na graduação. Sabe lá no Direito Civil, gente, a gente não veio estudando Caio Mário? Caio Mário é fantástico para graduação. Aqui agora a gente está querendo aprofundar. E artigo científico, normalmente, a gente vai ter mais profundidade. E aí você vai pegar aquelas referências que ele usou e que você, lá no seu filtro, você achou que podem ser interessantes para o seu trabalho e vai correr atrás dela. Então, é um trabalho de correr atrás também. E essa formação de um referencial é muito importante. Na pesquisa, a gente ainda pode ter uma coisa mais limitada, mas o trabalho, o objetivo do trabalho é ir além desse referencial. A gente só não diz esgotar, porque esgotar é impossível. Mas, como o Gabriel bem falou, a gente vai chegar naquele ponto que é como se fosse uma saturação, que é aquela bibliografia toda que você foi acumulando, analisando, cruzando durante o seu trabalho, ela já consegue responder com suficiência a sua pergunta. Então, esse referencial é muito importante e a fase inicial para você até escolher o seu tema é começar procurando bibliografia. E aqui eu indico fortemente que a gente busque artigos científicos. O marco teórico, como eu disse, ele já trata de buscar conceitos. Conceito X no autor X, que vai ser o conceito que eu vou adotar no meu trabalho. Então, você vai ter que buscar quais são aí as variáveis, os pontos-chave do seu trabalho, estabelecer o marco teórico, e aí depois você vai trabalhar os tipos de pesquisa. E aí é uma aula à parte. A gente tem vários tipos de pesquisa. A gente tem pesquisas que fazem resgates históricos. A gente tem pesquisas que fazem direito comparado. E o tal do direito comparado é tão perigoso, porque tem gente que acha que o direito comparado é comparar a lei da França com a lei do Brasil. Isso não é direito comparado. No máximo é legislação comparada. Direito comparado é comparar sistema jurídico naquele ponto que você está estabelecendo. A gente tem jurídico-sociológica. E aí a gente pode, às vezes, fazer uma pesquisa que se mantenha no campo teórico, como eu tenho trabalhado aqui alguns temas, mas eu posso ir a campo. Como o Gabriel falou, eu posso fazer entrevistas com algumas pessoas. Bem, se eu estou querendo discutir o conceito de bem comum numa população X. Esse ano passado... Essa segunda-feira eu fiz uma live sobre ocupações urbanas, né? Eu estou discutindo alguma questão de direitos das populações, das pessoas que moram em ocupações urbanas durante a epidemia, na pandemia. Eu posso fazer uma entrevista com pessoas que são daquele lugar. Eu posso fazer questionários, dependendo do que eu quero analisar, que seja alguma coisa mais objetiva, com aquelas pessoas. Existem técnicas de grupo focal, por exemplo, que é juntar as pessoas e participar de discussões com elas, ou se não, de observar algo que elas estão fazendo, observação participante. Eu vou observar a atividade que se faz na empresa X. Gente,
São muitas técnicas de pesquisa. A gente tem que ir devagarzinho, a gente tem que ir descobrindo. Começamos, às vezes, com a teórica, aí a gente vai para alguma pesquisa de campo. Mas, certamente, o resultado da pesquisa ele é muito animador, porque a gente sempre, enquanto a gente faz uma pesquisa, além da gente mudar o projeto, muitas vezes, como muito bem, mais uma vez, falou o Gabriel, porque a gente vai vendo as inconsistências, às vezes, no nosso projeto e vai tendo que mexer. Às vezes, surgem outros temas interessantes e a gente tem que aprender a dizer assim, não, agora não é hora dele, às vezes. Deixa ele para depois. Feche essa pesquisa e você pode fazer outras pesquisas depois. Teria muito mais coisa para falar aqui. Sobre a pesquisa de campo, eu tenho agora, até a gente vai estar marcando aqui de fazer, talvez vai ser mais uma edição de vocês, para falar sobre a pesquisa com seres humanos, a gente pode falar até com animais, sobre a necessidade de passar a pesquisa por aprovação do CEP ou do CETEA, que são os comitês de ética, o que gera muita dificuldade em todas as áreas. Gente, no comitê de ética a gente manda muito projeto voltar para pendência por questões simples, que por desconhecimento o pesquisador às vezes não cumpriu, mas a ideia aqui era trazer um primeiro olhar, né? Eu acho que eu não fiquei pensando muito em fala específica, tinha até colocado aqui, tem questões de cronograma também. Cronograma é um negócio difícil, que às vezes a gente queria ter mais tempo para fazer pesquisa. No Brasil, a gente é pressionado. Fazer um mestrado em 2 anos, um doutorado em 4 anos Só para vocês terem noção, a minha tese ela ia ser defendida na Bélgica, mas a minha orientadora de lá não aceitava o prazo que a CAPES determina no Brasil, porque ela falou que a tese só é defendida quando ela está madura para isso, né? E aqui a tese tem que estar madura dentro do prazo da CAPES. Mas era mais para trazer uma luz aí para vocês, acho que divaguei um pouco, mas sempre me colocando à disposição para novas ajudas e o que vocês precisarem. Professora, muito obrigado. Sua fala foi muito engrandecedora, trouxe muitas experiências. A gente do Centro Acadêmico fica muito feliz de fazer parte desse movimento de abertura da pesquisa e, sobretudo, por saber que tem pesquisadoras e pesquisadores tão engajados nesse processo como você e o Gabriel. Então, a gente fica realmente muito feliz de promover esse evento e contar com um respaldo tão positivo do público, que tem comparecido e tem dado bons retornos para a gente. Eu queria só fazer uma pergunta aqui que eu recebi para vocês dois, se vocês puderem comentar, que é alguma dica para saber em que medida devemos adaptar nossa pesquisa durante a realização, sem acabar perdendo o fio da meada e se distanciar demais da proposta original. Se vocês puderem comentar. Eu começo? Pode ser. Então, a adequação é justamente isso. É você sair da proposta original. É você ver que a proposta original, às vezes, não era a proposta mais precisa. Não tenha medo. É claro que você não vai deslocar do direito para a matemática. Você tem que se restringir ao seu tema. Mas a adequação do seu projeto, a nova leitura, uma nova bibliografia, é sim sair da sua proposta original. É perceber que a hipótese original ela não é tão precisa, ela não é tão refinada. De fato, gente, eu acho que isso talvez seja algo que também gere ansiedade. É possível, em situações limítrofes, que você troque o seu projeto. Você fala, olha, aquela ideia, especialmente quando a gente faz um projeto ainda sem muita maturidade, sem muita certeza, às vezes a gente descobre que aquilo que a gente tinha pensado é inexequível. Ou não é tão relevante, ou não tem o mínimo de originalidade, mesmo num trabalho de mestrado ou de graduação. Ou às vezes, olha, eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu tive que trocar o meu projeto no mestrado. Eu tive que trocar de orientador. Meu orientador não pôde assumir o orientador para quem eu tinha feito a prova. Na minha época, a gente era um pouco diferente, porque a gente escolhia um professor e submetia um projeto para aquele professor. E eu submeti um projeto para um professor, eu fui aprovada e ele não pôde assumir. E o projeto não tinha nada a ver com o outro professor. Troquei o projeto, fiz isso. Eu acho que a Carla caiu de novo. Gabriel, você tem uma outra pergunta? Me caíram aqui, gente. Mas é possível, só fechando aqui o raciocínio, Gabriel, é possível sim que você troque o seu projeto. Agora, a adequação, e concordo com o Gabriel, você pode
fazer uma adequação que seja uma coisa lateral, como eu vou colocar um instrumento de coleta de dados novo, por exemplo, pode ser, ou eu vou restringir. Eu tinha colocado uma coleta muito ampla, eu vou restringir o meu tema, porque o meu tema estava amplo demais. Nas últimas bancas de qualificação do projeto, foi isso que a gente ajudou as mestrandas a fazer. O tema estava muito amplo, nós adequamos para restringir. Como pode ser uma adequação que mexa mais estruturalmente no seu projeto. Não fique com medo. O projeto ele vai mostrar a necessidade de adequação, não é isso, Gabriel? Entendi, muito obrigado pela resposta. Tem mais uma pergunta aqui do Arthur Cristo. Ele fala, boa noite. Como foi colocado pelo Gabriel, o projeto de pesquisa está em constante mudança. Nesse sentido, gostaria de saber como conciliar essa mutabilidade com a necessidade de ter que apresentar para a banca um projeto específico. Bom, eu acho que o projeto ele fica em mudança, ele pode ficar em mudança para sempre, mas quando você tem que apresentar um resultado final da pesquisa, ele tem que parar. O ponto é esse, dizer que o seu projeto está em constante mudança não é dizer que você nunca vai ter um tema de pesquisa e que você nunca vai executar o projeto. Quer dizer que até o momento que você tem que executar ele, que você tem que apresentar ele para alguém, que você tem que apresentar ele para uma banca, ele vai mudar. Quando você for apresentar o seu projeto para a banca, ele tem que estar fechadinho, ele tem que estar bem alinhado, ele tem que ser preciso, mas o processo para chegar nessa versão final é que ele vai estar constantemente mudando. Não quer dizer que ele vai mudar infinitamente e que a banca vai ter que captar isso. Na verdade, você vai apresentar o projeto para a banca e mesmo depois disso, o seu projeto vai mudar. A professora Carla falou as bancas de qualificação. Eu passei pela minha banca de qualificação no mestrado em março desse ano e é uma coisa horrorosa, porque eu estava trabalhando com o meu projeto de entrada, que tinha sido feito em 2018, eu estava trabalhando com o meu projeto de qualificação, que tinha virado uma coisa completamente diferente, e eu estava trabalhando com a redação final da dissertação. Já estava começando a escrever dissertação. Então, assim, as coisas mudam, mas quando você tem que apresentar o resultado final para a banca, dá o seu melhor, coloca as suas melhores referências e apresenta. E chega até o futuro. E algo que eu digo também para vocês é que, assim, cada cabeça vai pensar o projeto de uma forma. Mesmo numa qualificação de projeto, ou mesmo na análise do trabalho final, né, Gabriel? Muitas vezes, as críticas que vão ser feitas, o recorte do objeto que você pensou, às vezes, com o seu orientador ou sozinho, pode ser diferente daquele recorte que o seu avaliador vai ver. Como o Gabriel falou, chega uma hora que você tem que manter o seu recorte. E você fala, olha, não quer dizer que eu não vou ter alterações pontuais, mas na essência do seu projeto ele vai manter o mesmo. Você não vai começar ele de novo. Mas uma coisa que vocês têm que aprender também, e olha como é que o recorte metodológico, o marco teórico é muito importante nesse sentido. Isso serve tanto para uma banca de qualificação de projeto, quanto para um resultado final de TCC, é que vocês têm que pensar que o seu avaliador ele tem um olhar que é diferente do seu. E que, às vezes, a resposta àquela crítica, e volto a dizer, tanto no projeto quanto no projeto final, é só dizer para ele, o meu recorte foi diferente do que você está falando. Professor, eu preferi não tratar desse tema que você está falando aqui, porque eu abriria muito o meu trabalho, e eu estou aqui num trabalho de graduação, eu estou aqui num trabalho de mestrado. Eu falo que tem dois tipos de crítica que eu já vi ser feito em banca. Você tem a crítica de que o aluno foi aberto demais, e aí essa crítica é muito mais complexa, né? Olha, você quis abraçar o mundo no trabalho da graduação, você quis abraçar o mundo no trabalho do mestrado e se perdeu um pouco. Acho que você deveria ter feito um recorte. Essa crítica, a menos que você tenha uma justificativa, uma resposta muito boa, a sua resposta normalmente é obrigada, né? E, gente, não se desqualifica um pesquisador, um candidato por falar obrigada pela crítica. Aprendam uma coisa, como funcionar em banca. Aprendam com alguém que já participou de bancas e de mestrado, doutorado, de dois ou três concursos de graduação. Às vezes, a melhor postura que você tem diante da banca é escutar. Nossa, escutei o que você me disse. A sua contribuição é muito valiosa, eu agradeço. Nem sempre a gente tem resposta para as coisas. Então, mas, às vezes, a crítica que uma banca traz para você é o seguinte, você pensou em recortar o seu tema nesse ponto X e a banca vai falar assim, mas você também deveria ter falado Y.
A menos que Y estiver dentro do seu X e o seu X não faça sentido sem o Y, uma das respostas possíveis foi, dentro do meu recorte, eu optei por não tratar desse tema. Eu preferi deixar isso para o trabalho. Porque na minha tese, como eu disse para vocês, eu tratei de acesso a medicamento do ponto de vista privado. Uma crítica muito possível, eu não recebi essa crítica, a banca entendeu o meu recorte, mas era, por que você não está discutindo as ações judiciais para ter acesso a medicamentos? Eu poderia ter discutido também? Cabia dentro da minha tese? Cabia, só que ali ia ficar um mundo, mesmo para a tese, ali ia ser longa demais. Então, às vezes, estabelecer a hora de parar e falar, não, esse outro braço da minha pesquisa é legal, mas eu posso pesquisar ele depois. Para esse trabalho, tem uma hora que você tem que falar assim, agora eu delimitei bem e alterações vão ser apenas pontuais para você conseguir chegar no resultado final. E uma boa forma de lidar com uma banca na hora da avaliação é dizer, olha, essa foi uma opção metodológica, não adentro nesse ponto. Não tem problema falar isso, viu, gente? Não, e é interessante mencionar que a banca nunca vai reclamar, vai criticar um projeto porque ele tem recorte. É o contrário, se está recortado, se tem limite, a banca provavelmente vai elogiar. Ela pode dizer que esse limite pode estar estreito, mas ela nunca vai criticar o limite em si, ela nunca vai criticar o recorte. E é só isso que projeto é. Projeto de pesquisa é igual é apanhando que cresce. É incrível, é melhor do que qualquer pesquisa, gente. Submete seu projeto para uma banca e ouve o que as pessoas falam. A pesquisa cresce assim. Por isso que eu disse, se não tem banca, pede um amigo, pede alguém para ler, fala para não ter dó, porque é muito bom. E é isso, né, Gabriel? É muito mais difícil a crítica de que você abriu demais do que a crítica de que você recortou. Porque se a crítica for de que você recortou demais, você tem a justificativa. Foi uma opção, porque eu queria poder aprofundar no tema adequadamente, ponto. A defesa está muito mais simples. Agora, a crítica de que você fez coisa demais e não conseguiu fazer direito, ela é uma crítica muito mais complicada. Muito obrigado pela resposta. Eu tenho uma última pergunta aqui, da Eduarda Prado. Ela pergunta, eu gostaria de saber como vocês armazenam esses artigos e se usam o Mendeley como ferramenta, como classificam esses artigos, passam códigos, etc. Eu sou um pouco jurássica, né, gente? Então, vocês têm que me dar uma... Quando eu estava na Bélgica, eu até fiz um seminário sobre o Mendeley, etc. Eu acho que essas ferramentas são fantásticas. Tem o EndNotes, tem o Mendeley, tem várias outras que já te ajudam, inclusive, a formar a referência final bibliográfica do seu trabalho, porque dá muito mais trabalho você fazer isso manualmente. Eu, particularmente, como eu disse, eu venho de uma época em que essas ferramentas estão desenvolvidas, e quando eu tive acesso a essas ferramentas, no meio do meu doutorado, minha tese estava pela metade. E isso é o tipo de coisa que você usa no começo do trabalho. No meio, você transformar para ela é muito difícil. Então, eu tenho muita base de dados física de artigo, Eduardo, isso é difícil, mas é porque tem artigo que não tem versão online, né? Mas na medida do possível, e é o que eu tenho feito nas pesquisas atuais, é mesmo tentar buscar essas bases de dados para otimizar o serviço. Acho que o Gabriel vai ter uma resposta mais contemporânea do que a minha para isso. Não vai ser mais contemporânea. Então, tem muita coisa física, sim, mas a maior parte do meu material de trabalho, ele está organizado em pastas no meu computador. Não usei uma base de dados. Só que é interessante perceber como que eu mudei a forma de armazenar os meus arquivos à medida que a minha postura enquanto pesquisador ia ficando mais refinada ao longo do tempo. Antigamente, eu fazia o seguinte, eu tinha uma pasta de iniciação científica, uma pasta de grupo de estudos, uma pasta de graduação. E dentro dessas pastas, eu colocava os textos que eu utilizava em cada uma dessas atividades. Só que, com o passar do tempo, as coisas vão se cruzando. O mesmo texto que vai estar na pasta de monitoria também já está na pasta de grupo de estudos. O mesmo texto que eu vou usar para fazer uma apresentação de trabalho num evento daqui a um mês, já está guardado na pasta de iniciação científica há 2 anos. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma pasta de fichamento de texto. Nessa pasta, eu dividi por autores e por temas, Benjamin Constant, Kant, teoria política moderna, teoria política contemporânea, e dentro dessas pastas, separadas por tema, eu vou colocando os textos e os fichamentos dos textos, geralmente com o mesmo nome, só muda o tipo de arquivo, um PDF e um doc. Aí eu clico no texto original, mas meu fichamento está lá embaixo, as minhas anotações sobre o texto já estão lá. Ultimamente eu faço, então eu tenho uma pasta só de textos, e está tudo lá. O Gabriel falou uma coisa muito relevante, a gente está saindo um pouco do projeto, né, mas é que são talvez
dicas que eu gostaria de ter aprendido. Talvez alguém tenha me dado e eu não tenha aprendido no começo, mas que depois a gente aprende. Eu lembro do meu mestrado, comprei livros, até na época encomendei livro de fora, e li. Depois eu não sabia onde que as coisas estavam, porque eu grifava, marcava a página, mas aquele mundo de leitura que você faz numa pesquisa, depois você não encontra. Gente, fichamento é, assim, condição sine qua non de fazer pesquisa. Você tem que ter um arquivo, e aí existem modelos para isso, sem sombra de dúvidas, mas cada um vai encontrar a sua forma. Quando eu vou escrever um artigo, normalmente eu abro um arquivo, eu posso abrir um para cada artigo que eu estou lendo, ou eu posso... não, o tema é sobre protocolo de triagem de paciente, estava escrevendo sobre isso esses dias. Os tipos de protocolo. Eu fiz um arquivo de protocolo. Aí os artigos que eu fui lendo, os livros que eu fui lendo, eu fui estabelecendo os trechos relevantes que eu podia usar como citação direta, como citação indireta no desenvolvimento do meu texto. Então, eu ia colando aquilo ali. Porque depois eu não preciso reler o artigo inteiro, eu vou direto ali naquela minha fonte. Às vezes eu marco de cor diferente, se eu já tenho uma estrutura e eu sei para que parte que vai. E isso é uma coisa que eu costumo fazer, como eu disse, cada um vai estabelecendo a sua técnica. Quando eu vou separando aquele trecho que eu achei relevante, eu costumo já fazer um comentário junto dele de o que aquilo é relevante no meu trabalho. Eu já tive comentário que ficou tão longo que virou um item de artigo inteiro. Mas é porque você vai dando vazão ao seu projeto e vai ficando livre um pouco daquele material que você já leu. Porque senão, provavelmente, você vai ter que refazer aquele trabalho inteiro para usar no seu trabalho. Bom, muito obrigado pelas dicas. Então, encerradas as perguntas, eu vou partir para o encerramento. Mas antes eu gostaria apenas de lembrar que semana que vem haverá mais uma edição do Seminário de Pesquisa sobre Produtividade. Além disso, eu convido todos a participarem dos demais eventos do Centro Acadêmico que estarão ocorrendo e estão sendo divulgados pelas nossas redes sociais. Por fim, eu agradeço em nome do CAAP, a professora Carla Carvalho e ao mestrando Gabriel Afonso por se disponibilizarem a compartilhar um pouco de suas experiências conosco e agradeço também ao nosso público aqui presente. Nós temos agora mais de 40 pessoas na sala pelo tardar da hora, mas durante todo o evento nós tivemos mais de 80 pessoas. Durante a palestra nós tivemos mais de 80 pessoas, isso é um público para a gente realmente muito expressivo. Talvez a gente não conseguisse na sala da congregação. É claro Gabriel, que é substituível, mas a gente fica muito feliz com isso. Gabriel, eu te digo que eu tenho participado de algumas conferências nessa pandemia e eu vi que a gente chegou a 88, isso é um público bem relevante, especialmente porque a gente não está usando a mídia mais fácil, que é o Instagram. O Instagram, ainda às vezes você consegue, porque você tem aquela pessoa que está fuçando lá. Aqui não, a pessoa tem que achar o link, entrar e tudo. Então, tenho certeza que foi um sucesso, como todos os eventos que eu tenho participado do CAAP, porque eu sei o carinho que vocês têm organizado e buscando especialmente acolher as necessidades dos alunos nesse momento, né? Então, parabéns para vocês por mais esse evento de muita qualidade, pelo papel que vocês têm, pelo papel que eu sei que vocês estão tendo nesse processo de planejamento da retomada das atividades, que todos estamos ansiosos com isso, eu estou também. E, mais uma vez, agradeço o convite, foi um prazer. Gabriel Afonso, foi um grande prazer conhecê-lo e escutá-lo. Aprendi com a sua fala também, prazer foi tenho todo certeza meu, disso. Sua apresentação também foi ótima, muito obrigado, viu? Bom, novamente, muito obrigado, e não havendo mais considerações, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.